Bom dia, gente. Hoje eu, Isadora Brandão, Ana Flávia Moura, Gustavo Marreira, Lívia Almeida e Maria Fernanda Barbosa iremos abordar para vocês sobre as glândulas suprarrenais. Então, a disciplina é Ciências Integradas Morfofuncionais e a docente é a professora Rosária Aires. Então, o que são as glândulas suprarrenais ou adrenais? As glândulas suprarrenais ou adrenais são glândulas que fazem parte do sistema endócrino. Elas possuem a função de homeostasia corporal de um indivíduo. E a sua localização? As glândulas suprarrenais, elas são divididas em duas e estão localizadas acima de cada rim. E sua divisão? Um pouco mais à frente, a gente vai falar as especificações. Mas, resumindo, o córtex adrenal ele é a maior parte e a mais externa das glândulas. Já a medula adrenal é a parte central, onde irá produzir e secretar alguns hormônios importantes para o indivíduo. Então, especificando, o córtex adrenal ele irá produzir e secretar alguns hormônios, como os mineralocorticoides, os glicocorticoides e os hormônios sexuais, ou seja, os hormônios lipídicos. E o córtex adrenal ele possui 3 regiões ou zonas. A região glomerulosa, onde irá inibir hormônios que irão controlar o sódio e potássio do organismo de um indivíduo, por exemplo, a aldosterona. E temos a região fasciculada, onde irá liberar hormônios, por exemplo, cortisol, em resposta ao estresse de um indivíduo. Quando ele estiver estressado, irá liberar para controlar. E a região reticulada, onde irá secretar hormônios sexuais, principalmente a testosterona. Os hormônios do córtex adrenal são produzidos a partir de colesteróis. Esse colesterol é transportado principalmente por proteínas de baixa densidade. Essas proteínas se ligam a receptores da membrana, entram nas células, formam vesículas. Essas vesículas se ligam aos lisossomos e então o colesterol é liberado na célula. A partir daí, nas mitocôndrias, ele é clivado e transformado em subunidades básicas. São essas subunidades básicas que serão utilizadas para a síntese hormonal. É importante ressaltar também que os hormônios do córtex adrenal são degradados no fígado e geram subprodutos. Então, os mineralocorticoides, eles afetam especificamente os eletrólitos, ou seja, os minerais, e por isso eles recebem esse nome. Mas, na verdade, o que são os mineralocorticoides? Os mineralocorticoides são hormônios esteroides que estão presentes na regulação de sódio e da água corporal, através da regulação do transporte de sódio nos tecidos epiteliais. E vale ressaltar também que é de importância que eles exercem efeito tanto no sistema nervoso central como no sistema cardiovascular. A aldosterona é o principal dos mineralocorticoides. Na verdade, qual que é a função da aldosterona? A aldosterona tem a função de aumentar a absorção renal de sódio e a excreção de potássio, que é excretado na urina, sendo assim, mantendo a nossa homeostase. Entretanto, o excesso da aldosterona pode acarretar, na verdade, 3 resultados principais, que seria o aumento do volume do líquido extracelular e da pressão arterial. Ocorre também uma intensa perda de potássio na urina, chamada de hipocalemia, que causa fraqueza muscular generalizada. E também a secreção aumentada de íons de hidrogênio, levando a uma alcalose no organismo. Entretanto, já a falta de aldosterona já é o inverso do excesso, que seria, no caso, o aumento da excreção do sódio, que leva a uma diminuição do líquido extracelular, e também a retenção de potássio, levando à toxicidade cardíaca
E, por fim, a grande retenção de íons de hidrogênio, levando a uma acidose metabólica. O bom mesmo é que os níveis de aldosterona estejam nivelados, nem muito alto, nem muito baixo, né? Sobre o mecanismo de ação, em primeiro plano, a aldosterona, por ser de origem lipídica, passa facilmente pela membrana plasmática das células. Logo após, o hormônio se liga a proteínas receptoras específicas dos mineralocorticoides. E depois, o conjunto da aldosterona mais o receptor é levado para o núcleo da célula, onde ocorre a indução da secção do DNA, para que estabeleça o RNA mensageiro responsável pela regulação da bomba de sódio e potássio. E logo após, o RNA mensageiro leva a informação até o RNA ribossômico para que, assim, sejam sintetizadas as proteínas. Essas mesmas são formadas por enzimas proteicas transportadoras de membrana que facilitam, assim, o sódio, a saída do sódio para o meio extracelular. A secreção da aldosterona ela é controlada por meio de feedback e também de acordo com a manutenção, de acordo com a concentração dos íons de potássio e sódio e também da angiotensina 2, além de ser regulada também pelo hormônio adrenocorticotrópico, que seria o ACTH. Os glicocorticoides possuem como principal representante o cortisol. Esse hormônio age nas células hepáticas, estimulando o processo de gliconeogênese, que é conhecido pela síntese de glicose a partir de aminoácidos. Ao mesmo tempo, nas células extrahepáticas, ele age reduzindo a síntese de glicose e diminuindo a velocidade de utilização desse composto. O cortisol também age na insulina, reduzindo a ação desse hormônio no organismo. No metabolismo dos lipídios, o cortisol age desmembrando ou desassociando os triglicerídeos. Dessa maneira, o ácido graxo é liberado e será utilizado como primeira fonte de energia em caso de estresse corporal. O cortisol também age reduzindo a síntese proteica nas células extrahepáticas e estimulando a catálise das proteínas com a formação dos aminoácidos. Esses aminoácidos serão redirecionados para as células do fígado, onde participarão do processo de gliconeogênese. É importante frisar que o cortisol também apresenta efeito anti-inflamatório. Nesse sentido, ele inibe a febre, inibe a ação dos linfócitos T e, desse jeito, impede a ocorrência da resposta imunológica, impede a ocorrência da fagocitose, aumenta a impermeabilidade dos capilares, além de aumentar a velocidade de regeneração dos tecidos. Então, os andrógenos. O que são os andrógenos? Os andrógenos, eles são hormônios sexuais, os estrogênios. Eles possuem no organismo uma pequena quantidade nas glândulas suprarrenais em comparação ao restante do corpo. Os andrógenos, eles são produzidos pelo hormônio adrenocorticotrófico. E a sua curiosidade é que as mulheres, elas possuem uma pequena quantidade de testosterona em seu organismo. Então, e essa atividade serve para atividade sexual e para libido. Caso essas mulheres tenham um nível de testosterona alto em seu organismo, ela irá desenvolver um quadro de hirsutismo, ou seja, um aumento e um crescimento maior de pelos em locais que são comuns aos homens. E as crianças? Crianças do sexo masculino, caso elas tenham um aumento de testosterona em seu organismo, ela poderá desenvolver a puberdade precocemente e, posteriormente, a andropausa.
Sobre os hormônios da medula adrenal, é importante frisar que essa parte das glândulas adrenais secreta principalmente a adrenalina e a noradrenalina, que são hormônios associados ao sistema nervoso simpático. Dessa maneira, essas substâncias agem no organismo, aumentando a degradação da glicose, além de aumentar a degradação dos lipídios. Também é importante frisar os efeitos fisiológicos desses hormônios, que são, principalmente, o aumento dos batimentos cardíacos, o aumento do ritmo cardíaco e, consequentemente, o aumento da oxigenação dos músculos, tremores, sudorese, vasoconstrição periférica, especialmente no caso da noradrenalina, e dilatação dos brônquios e dilatação das pupilas. Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção.